quem vai estar aqui conosco, gente, é o João Paulo Cabreira. Ele é doutorando em educação, ele é mestre em educação, bacharel e licenciado em ciências sociais, professor de sociologia da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Ele é autor do Sociologia Ilustrada e um dos autores do coletivo Educartoon. Ele é membro da coordenação do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, pela Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a ABECS, e também da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, agora sim, devidamente apresentado. João Paulo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Farol Brasil. Que bom, obrigada de você atender aqui o convite nosso, né, de a gente conversar um pouco dos assuntos que eu quero muito ouvir a respeito das últimas decisões, aqui especificamente falando do governador Cláudio Castro, mas que tem a ver com um cenário que está presente em outros estados também. Mas antes, João Paulo, então boa noite para você, seja bem-vindo, né? Obrigada. Mas antes eu queria muito te ouvir. Ontem a gente estava aqui com o professor Tiago Esteves, né? E ele, assim como você também, um outro profissional da educação aqui do Rio de Janeiro. E eu queria muito te ouvir, se assim você quiser comentar, claro, a respeito da tragédia, uma tragédia anunciada, que aconteceu no Cefet do Maracanã na sexta-feira. Não sei se você conhecia as duas mulheres vítimas, né, as duas professoras, educadoras que foram vítimas desse homem, que é Red Pill. Eu vi hoje uma reportagem dizendo isso, que ele tinha um alinhamento com esse pensamento Red Pill, né? Inclusive não aceitava ser comandado por uma mulher. Então, queria te ouvir um pouco, se você assim quiser comentar, claro, a respeito desse episódio, que certamente atinge, em particular, todos os educadores, né, aqui do Rio. Primeiro, agradecer aí, dar essa oportunidade de a gente conversar novamente, que é sempre um prazer estar aqui com vocês. E realmente foi algo que marcou, né, ali a semana. Por coincidência, eu tinha até falado com o Thiago, eu tinha ido alguns dias anteriores no Cefet para fazer uma formação de encontro de grêmios estudantis, e estava ali junto com os estudantes, com um outro clima, e de repente receber essa notícia, que é um lugar, um espaço também que acontecem muitas mobilizações de luta, de organização. E, assim, lamentar, Thalita, porque é como você falou, são tragédias que são anunciadas, né? Não são coisas que surgem do nada, né? Elas já vêm dando sinalizações, né, que a gente pode depois acompanhar sobre a história, mas é sempre assim, as sinalizações são dadas e há uma negligência dos poderes públicos de lidar de uma maneira mais contundente com essas questões dentro dos espaços escolares, principalmente, que é o fato que a gente está falando. Então, é uma tragédia que essa comunidade escolar precisa também, né, junto com as famílias, de um acolhimento, que é muito difícil fazer esse processo, né, de se recuperar dessa... que não é uma recuperação, né, mas de lidar com essa dor, e para que isso não se repita em outras escolas, né. Mas há muito tempo que a gente tem falado que, além dos outros espaços na sociedade, né, que é homens matando mulheres, é bom de falar só de violência, não tirar o papel, né, são homens matando mulheres, é bom destacar, né, a questão do gênero, e que a gente precisa entender isso como um fenômeno social, e que, para isso, exige também políticas públicas. Não adianta ficar também discutindo só as punições, a gente tem que criar um ambiente melhor para que as mulheres não sofram isso. Mas, assim, era uma tragédia anunciada, né? E a gente se preocupa muito, porque a gente escuta isso em outros espaços. Acho que isso é que amedronta mais, ou mexeu mais com os estudantes, né? As escolas, os espaços, a gente escuta pessoas falando, né, de sinalizações, e as pessoas não levam isso como nada vai acontecer, ou não, chama atenção, ou volta a pessoa para conviver com a pessoa que está ameaçando. Então, a gente não tem ainda protocolos, discussões sérias para saber como lidar com essas situações para proteger as mulheres, né? E, assim, essa cultura dos homens, né, em relação ao ódio às mulheres,
que é impulsionada pelas redes sociais. Então, a gente precisa ter um acompanhamento mais de perto sobre esses processos, né? E não negligenciar essa discussão. Então, infelizmente, essa discussão está trazendo essa tragédia, né? Está trazendo à tona essa discussão tão importante, mas ela já deveria existir. Ela não tem que aparecer só quando as tragédias acontecem. Elas têm que estar diariamente no nosso cotidiano e a gente tem que estar diariamente atento às sinalizações desses processos, né? Mas é algo muito difícil e que exige política pública também, né? Exige política pública. Então, a gente lamenta muito, impactou a gente imensamente, né? Porque as escolas, elas têm também eu não conhecia as servidoras, mas a gente tem relações com todas as escolas, né? Nos encontros que a gente faz. E quando atinge uma escola, ela atinge todas, na verdade, né? Todo mundo, todos os professores foram muito tristes, né? Com um semblante muito machucados para dar aula, né? Então, assim, foi algo que eu espero que sirva para que a gente, né, não negligencie novamente e que a gente tem que fazer todo esforço para que isso não aconteça de novo, né? Então, isso é um assunto que a gente trabalha bastante na sociologia, né? O Thiago também costuma... Pois é, sim, exatamente. Inclusive, ontem, né, Thiago estava aqui, eu mencionei, a gente conversou bastante sobre essa questão, porque acaba impactando muito particularmente naquilo que vocês abordam dentro da disciplina, né, que vocês atuam, que é a sociologia, né, as relações todas que estão inseridas e desse contexto que a gente está vivendo e o quanto a escola acaba sendo impactada, porque faz parte, né, dessa conjuntura toda que a gente está acompanhando e que impacta realmente todo mundo, né? Não apenas as servidoras, as famílias das servidoras que foram vítimas, os funcionários, as professoras e professores, mas também alunas e alunos, né? Pais de alunos, quer dizer, algo que é geral. Todo mundo fica muito temeroso, né, do que pode acontecer, enfim, se pode acontecer outras situações. E as escolas, elas têm, no Brasil, sido, nos últimos anos, alvo desse tipo de ação criminosa, né, João Paulo? Thalita, assim, a gente passou já de um estágio, e tem estudos que demonstram isso, que agora a gente já está no estágio de que a gente só não sabe quando que vai acontecer, mas que vai acontecer, né? A gente já passou de um outro estágio dentro das escolas que a gente tem sinalizado o tempo todo. E o que mais entristece, dá a sensação de potência e de frustração, é que esse era um caso que poderia ter sido evitado. Entendeu? Essa vida poderia ter sido salva, poderia ter sido evitada se os poderes públicos fossem mais atuantes nessa questão. E isso tem a ver também com esse processo de silenciamento dessas discussões dentro das escolas, né? Infelizmente, Thalita, assim, dado o desmonte da escola pública, principalmente, mas o desmonte da educação como geral, como uma função social dentro da sociedade, que está sendo desmontada e substituída por uma lógica de eficiência e de empresa, ela silencia esses espaços de debate tão importantes para que a gente possa encontrar em cada território soluções e que as pessoas possam encontrar espaços para denunciar, ser acolhidos e que não tenha essa negligência no dia a dia do corre-corre, da burocracia, em que o que é mais importante, que é a vida humana, essas questões, né, para a gente superar da nossa sociedade estruturalmente tão desigual, possam acontecer. Então, a escola é um lugar primordial, né, onde começa a democracia, começa os direitos, onde todas as pessoas passam por ela, né, e por isso, quando ela acontece também dentro da escola, ela reverbera, né, tão intensamente, né, porque se está acontecendo dentro dos espaços das escolas, vocês imaginem outros espaços que também isso acontece, né? Então, isso reforça a necessidade de que é necessário essas discussões dentro da escola, é necessário os espaços de debate, é necessário os espaços de expressão da arte, é necessário fazer, de fato, uma escola democrática
e é uma escola, né, não só com as leis democráticas, mas que tenha práticas democráticas, e que provavelmente a gente estaria evitando, né, e estaria salvando essas vidas. Então, é uma sensação de impotência, de frustração, dessa sensação de que poderia ter sido evitado, né, e que aconteceu dentro de um espaço da escola, né, a escola que deveria ser o lugar onde mais claramente estaria essas discussões e onde não está, né, a nossa constatação é isso, onde não está. E ela é mais um lugar, mais um fator em que a gente, como educador, como estudante ou como os funcionários, esses funcionários não se reconhecem mais nesse espaço para se sentir seguro, para se sentir de discussão, para se pensar políticas públicas, para se pensar questões como gênero, questões raciais, questões da diversidade, questões da democracia. A gente não está se sentindo mais parte desse espaço. Então, quando o fato desse acontece, ela martela e evidencia o que a gente está sentindo o peso, né, como se fosse um tijolo dentro dos nossos bolsos, andando para dar aula ou assistir aula, e com essa automatização da vida, da burocracia, a gente não para sentir esse peso, mas ele está lá. E quando isso acontece, a gente, está aqui com a gente está levando esse peso, a gente não está se reconhecendo mais nesse espaço. Então, ser na escola foi algo realmente que é emblemático, né? É simbólico. É simbólico. É a expressão desse processo, né? É isso, é emblemático. E, João Paulo, acho que parte desse cenário todo, né, dessa problemática que você está apresentando, tem a ver com o que eu quero muito te ouvir, dessa resolução que foi aprovada nos últimos dias, em que aprova o governo do estado, né, a partir do governador Cláudio Castro, aqui no Rio de Janeiro, que aprova essa resolução que regulamenta a aprovação automática. Se você puder explicar exatamente o que é essa resolução e a reação por parte dos educadores, né, sobre o quanto é prejudicial para a educação como um todo, enfim, para o próprio processo de aprendizado pedagógico, mas que também tem a ver, porque eu estava te ouvindo, né, eu vi um vídeo seu em que você diz que faz parte de um processo de desmonte mesmo da escola pública, e o quanto isso, a gente fala de Rio de Janeiro, mas que é um cenário que abrange outras regiões, outros estados do Brasil. Então, explica para a gente o que foi essa aprovação feita pelo governador Cláudio Castro e o que é esse ataque à educação pública, particularmente aqui falando da educação estadual do estado do Rio. Esse é o primeiro ponto, Thalita, que foi algo exclusivamente para a escola pública, né, que coloca ela já numa situação tão precarizada, principalmente das redes estaduais pelo país, e na verdade, ela avança um processo que já existe, e que é um processo realmente de retirada do trabalho do professor, né, da autonomia do professor, do que é o trabalho, e coloca isso no administrativo das sedes e secretarias que vão lidar com os dados, assim como retira também a oportunidade do direito à educação, da qualidade de ensino do estudante, e coloca nos dados, assim, é uma inversão da escola, né? Então, se trata de um projeto de desmonte da escola pública que tem a ver também com o que a gente começou discutindo, tem a ver com esse totalitarismo dentro da sociedade, de enxergar tudo como se fosse uma empresa, né? Cada atividade humana ou cada instituição, ela tem uma função própria dentro dos seus espaços. E aí o que a gente vivencia hoje é um avanço da lógica da empresa, do empresarial, totalitária, e que se impõe ao conjunto que é muito diverso da sociedade. Então, assim, a igreja passa a ser empresa, a escola é empresa, a família é empresa, o indivíduo é empresa, e a escola não é o lugar da eficiência técnica. A escola é o lugar da ética, da crítica, do acolhimento, é o lugar de se produzir conhecimento voltado para o bem comum. Então, a escola não pode ser esse lugar, e por isso que nós, professores e estudantes, estamos adoecidos, entristecidos dentro da escola, para além da desvalorização salarial, da precarização, mas do esvaziamento do nosso trabalho
e do esvaziamento da aprendizagem desse estudante, em que a gente não se reconhece mais dentro desses espaços, né? Porque não são os espaços, são espaços que precisavam melhorar muito, mas que têm piorado, né, com o avanço dessas propostas. E essa proposta, né, é uma imposição de uma resolução da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, mas que aconteceu também no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, em outros estados, mas eu vou destacar, por exemplo, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte, que são estados que estão com os piores resultados do IDEB, que embora a gente critique o IDEB, que não aponta para a gente, de fato, a qualidade da educação, mas eles estão lá entre os piores resultados. E os resultados desse IDEB, que é um indicador né, do governo sobre o desempenho acadêmico das escolas, ele tem a ver com a taxa de aprovação. E aí o governo, primeiro ponto, sem discutir com as comunidades escolares, tá? Sem passar pelos espaços institucionais de discussão, impõe no susto, né, no susto, que ninguém esperava, uma resolução no final do ano letivo, em que altera a maneira como que os estudantes fazem o que a gente chama de progressão parcial, que é o que antes era chamado de dependência. Assim. O estudante ele chega no final do ano e os professores vão para o conselho de classe, que é o lugar onde deveriam os professores fazer um debate pedagógico, né, sobre o conjunto dos alunos da turma e, individualmente, cada desempenho do estudante. E aí, se o estudante ficasse em 2 disciplinas, né, reprovadas ou independência, né, que a gente chamava, ele ia fazer a progressão. Os professores decidiam se ele teria condições de continuar no ano seguinte. Então, a gente olha, se o aluno tem condições de continuar no ano seguinte e levar essas 2 disciplinas para ele recuperar ou recompor essa aprendizagem, e isso o limite eram de 2 disciplinas, né? E essa resolução, ela faz um negócio que é absurdo, porque essa tem sido, Thalita, a estratégia dessa extrema-direita de fazer certas aproximações ou certos testes. Eles colocam sempre, e a gente fica cansado disso, que é o tempo todo. Eles colocam propostas que são completamente absurdas e no susto, e a gente fica disparatado, primeiro sem conseguir acreditar no que a gente está lendo, e a gente acha que é impossível de você derrotar isso, né? É uma sensação de atropelamento, que não tem o que fazer, e aí é uma coisa muito absurda. Então, o que essa resolução diz? Essa resolução, primeiro, fala que o estudante não vai fazer mais, não tem mais a possibilidade de 2 reprovações, né? Ela vai fazer na primeira e na segunda série 6 reprovações. Ela pode, então, ficar retida em 6 matérias, tá? E é importante a gente definir, porque quando a gente está falando sobre isso, não da reprovação de até 6, ou da aprovação, criticando essa aprovação automática, a gente não está fazendo a defesa da cultura da reprovação. Não é isso. A gente está fazendo uma discussão sobre a qualidade do ensino da aprendizagem. Tá? Esse é o primeiro ponto. Mas, então, desculpa te interromper, mas isso é para o ensino médio, especificamente. E aí é o aluno que está ali fazendo várias disciplinas, e ele... Tá, entendi. O aluno faz cerca de 12, dependendo da rede, 12, 13 disciplinas, né, no ensino médio, que tem a primeira, segunda e terceira série do ensino médio. E, então, ele poderia ficar, no final do ano, em 2 disciplinas e passar para fazer durante o ano todo com o professor, né, pelo qual ele reprovou, fazendo essa recomposição para ele alcançar o desempenho necessário que o professor entende para ele ir passando para os outros estágios e formar. O que a resolução faz, Thalita? Ela diz o seguinte, quando chegar no final do ano, se o estudante tiver 6 reprovações, ele vai seguir para o ano seguinte para outra série. Então, primeiro, o aluno está na primeira série. Das 13, 12 disciplinas, ele reprovou em 6. Ele vai fazer as 12 da série seguinte, mais essas 6 disciplinas. Presta atenção, o aluno veio com lacuna do município, não teve condições ou não conseguiu acompanhar dessas 6 disciplinas. Ele vai conseguir fazer 12 disciplinas e mais 6. Assim, não precisa nem ser um educador ou trabalhar com pedagogia para ficar claro que há uma impossibilidade. Mas piora a situação, Thalita. Assim, porque assim, é muito absurdo. Ele fala que isso não vai ser mais um ano inteiro.
tem que ser mais acelerado, tem que ser mais eficiente. Isso vai ser feito nos 3 primeiros meses, que pega ali carnaval, pega não sei o que, são 3 meses. Né? Então, o aluno voltou, vão ser em 3 meses. Ele não vai mais ficar com o professor que ele tem reprovado. O que ele vai ter que fazer? Ele dá 3 opções, que na verdade não são 3 opções, tá? Dada a situação de precarização da rede. Ele fala o seguinte, pode ser feito no regular, no turno, né, manhã, tarde ou noite, que ele faz parte, se esse turno tiver condições. A gente sabe que a maioria das escolas não tem. Não tem sala, não tem condições. Então, se não tiver condições, ele pode fazer no contraturno. No contraturno, a gente também sabe que não tem condições, porque não tem sala. A maioria das escolas da rede estadual são escolas noturnas que fazem compartilhamento com a rede de ensino do município. Então, de manhã é município, de noite, então é um turno só. Então, não tem como fazer. Então, qual é a terceira opção para eles? É remoto. É fazer remotamente. E aí, consegue piorar ainda mais, porque não precisa do professor. Então, ele avança com 6 disciplinas, tá? Ele não vai fazer mais durante o ano todo com o professor, ele vai fazer em 3 meses, e ele vai fazer remoto, e remotamente não precisa do professor, porque não, na ausência do professor, pode ser um membro da equipe diretiva, pode ser um orientador educacional, pode ser um coordenador pedagógico, que será feito isso por meio das plataformas. Né? Então, temos 2 pontos que não dão ponto sem nó, né? Não dá... Exatamente, nada de graça, claro. Né? Nada de graça. Claro. Então, por um lado, tem a questão do maquiamento, né? Da maquiagem sobre os dados, né? Porque esses dados não vão refletir mais a aprendizagem, mas vão refletir apenas a taxa de aprovação e reprovação, que não pode dizer nada para a gente. Né? Então, João Paulo, deixa eu só te interromper, porque essa era a minha próxima pergunta que eu queria te fazer, inclusive. Essa medida, acho que você, inclusive, já apontou uma questão. Se há essa possibilidade desse aluno fazer através de plataforma, vamos combinar aqui que ele certamente vai querer fazer através de plataforma, porque é muito mais cômodo para um adolescente estar na frente do computador e ir lá, enfim, né, tentar tirar o atrasado, digamos, nesses 3 meses. Só que aí a gente já sabe que há essa relação direta entre governadores e essas gigantes da educação que apresentam esses sistemas, esses softwares, enfim, esses programas de plataforma educacional. Então, isso já é um ponto que eu queria muito te ouvir. E também entra numa outra lógica que eu queria muito te ouvir também, que você até comentou no vídeo que você fala a respeito disso, que é esse sistema de cumprimento de metas, ou seja, de tentar inflar os dados, apresentar ali uma estatística, digamos, positiva, para dizer que o Estado ele tem bons índices de aprovação e apresentar um retrato de uma educação pública que, em tese, pelo menos a partir dos dados, né, está dando certo. Quando, na verdade, a questão é absolutamente contrária, né? Thalita, eu vou explicar, mas depois eu vou fazer propaganda do Cartoon, né, que a gente fez um quadrinho sobre isso, que vocês podem baixar para divulgar nas escolas de vocês. Mas isso é o que a gente chama de gerencialismo que está acontecendo na educação, né, que é tratar a educação nessa lógica das empresas, em que é deturpado um valor que é um princípio que está na nossa Constituição Cidadã de 88, que é a democracia escolar. Né? Então, esses governos, eles impedem ou não fazem o trabalho que deveriam fazer da participação política da cidadania na construção dessas políticas de meta. Né? Então, por exemplo, o Fórum Estadual de Educação, pelo qual eu faço parte na coordenação também, ela é um órgão dentro do sistema de educação que promove as discussões, né, da sociedade para fazer o plano estadual de educação, que se referencia no Plano Nacional de Educação. O que esses governos fazem? Eles matam essas discussões. Né? O governo do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, passou 10 anos e não tem um plano estadual de educação, em que as metas são definidas pela participação das comunidades escolares, dos pesquisadores, para pensar o avanço da situação de precarização para a melhora da educação.
Então, esse espaço acaba não acontecendo. E isso é deturpado, porque o governo não faz o seu papel que deveria fazer, de garantir esses espaços, e ele substitui pelo que a gente já não aguenta mais nas escolas, que é a escuta ativa, que eles chamam, né? Que é uma escuta em que não se qualifica como democrática. Porque para se qualificar como democrática, ela precisa garantir que as pessoas que estão participando dela participem das decisões. Elas não participam das decisões, elas são só escutadas pela, né, a proposta que é dada a eles, então eles não constroem essa proposta. Tá? Então, a gente fica sem esses planos de Estado, essas discussões. Não tendo esse espaço democrático, de construção coletiva, etc., o governo, normalmente dos seus gabinetes, em geral, pessoas que não têm a vivência de sala de aula, eles imaginam da cabeça deles metas. Em geral, Thalita, são metas pensando como peças publicitárias, né? Com nomes em que vai dar alguma repercussão, né, para o governo. Né? E essas metas que são estabelecidas, eles colocam para as escolas, as comunidades escolares atingirem, né, fazer essas metas. Só que aí vem a grande perversidade, é que esses governos não dão as condições mínimas para que essas comunidades escolares atinjam essas metas. Então, até ignorando a parte da democracia de participar disso. Mas além de não participar desse projeto que está sendo colocado da cabeça deles, não da construção por parte dos territórios, como diz o nosso desenho institucional, que está na Constituição de 88, eles não dão as condições mínimas de se realizar isso. E aí o que acontece? Há um fracasso escolar, que todos nós, educadores, já sabemos que vai acontecer. Então, você imagina que você vai realizar o seu trabalho para entender o tamanho da desmotivação dos profissionais de educação. A gente vai para o nosso trabalho sabendo, que a gente não vai poder fazer o nosso trabalho, porque não deixa. Quem mais atrapalha o professor são as próprias secretarias de educação, né? E a gente não vai conseguir alcançar essas metas e a gente já sabe que teremos um fracasso escolar. Só que quando vem esse fracasso escolar, como eles colocam essa meritocracia que não existe, né? Eles vão responsabilizar as comunidades escolares por esse fracasso escolar. Então, as próprias comunidades escolares, isso que é o mais doloroso e perverso, elas acabam, se não tiver uma reflexão crítica, um debate, né, que os sindicatos, as entidades conseguirem gerar dentro desses espaços, eles vão reproduzir essa criminalização dos estudantes e dos professores como responsáveis por um fracasso escolar que não é individual, que o professor olha para um lado, olha para o outro, todo mundo está passando por esse processo, isso é um fenômeno político, social que está acontecendo, e que não vai encontrar soluções individuais para resolver esses problemas, porque o problema não é individual. Então, apenas soluções de políticas públicas, soluções coletivas, é que a gente vai conseguir resolver essa questão. Então, há uma distorção em que existe o processo de responsabilização desses profissionais pelo esse fracasso escolar, que é um fracasso dos governos, né? E as comunidades não conseguem enxergar isso. E aí, então, culpam os professores e os estudantes, né? E eles fazem um processo de meritocracia para maquiar isso, que é aquele profissional ou que está numa escola que tem condições melhores do que as outras, são escolas polo, escolas vitrines, que mesmo assim até essas estão sendo desmontadas. Mas esse professor coloca o esforço dele, muitas vezes o dinheiro dele supera esses obstáculos do governo, de não dar as condições mínimas, e muitas vezes consegue alcançar. Aí o governo vai lá e fala, vamos premiar esse cara, essa professora, esse professor, esse profissional de educação, que conseguiu superar os obstáculos que eles mesmos colocaram, de não fazer o mínimo. E além desse processo de responsabilização, fica mais fácil, fazer o processo de punição. Porque são governos que não têm um mínimo rigor, para garantir as condições mínimas de educação das escolas. São governos que falam tanto em moral, fazem discussões morais, mas acham moralmente aceitável ter essas condições indignas e não pagar bem os professores e não dar condições para os estudantes. E aí, quando há alguns que conseguem, dentro desse processo, se rebelar ou denunciar, ou começam a denunciar, eles são rapidamente punidos dentro dessa precarização, né?
Então, você vai ter situações muito difíceis de relações entre professores e alunos. E isso dificulta muito, Thalita, a luta política. Que quando a gente vai falar de unificar essa luta, por exemplo, dos estudantes e professores, os estudantes falam, mas tem professor que está fazendo isso, violência, gritando. Aí os professores falam, tem estudante que está me desrespeitando e tal. Mas essas são expressões de desrespeitos não individuais. Porque se está acontecendo em grande quantidade, isso é um desrespeito do governo. Os governos... Faz parte do projeto. Aliás, eu não sei se é do projeto ou do não projeto, porque o que me parece, professor, que esses governos, né, particularmente falando aqui desses que a gente tem destacado mais quando a gente faz a discussão sobre educação aqui, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, que tem essa relação direta com ou escola cívico-militar, ou então com essas gigantes da educação, né? Essa política, essa gestão de plataformização da educação. Então, eu acho que tem uma questão que você coloca, que você aborda, e eu queria muito te ouvir a partir de uma pergunta que chegou aqui do chat. Mas antes, antes de fazer essa pergunta, eu queria só também pegar um gancho numa outra fala sua, que tem a ver com esse material que é do Educartoon, do coletivo Educartoon, que inclusive nessa postagem, professor, que eu estou vendo lá, está na página, vou colocar o link aqui para vocês, viu, gente? Vocês falam, trazem um pouco dessa questão sobre aprovação automática, as bonificações por meta, enfim, toda essa problemática que você está trazendo, professor, mas você fala de um PDF. O que é esse material? Vocês produziram um material específico para explicar a situação, é isso? Então, a gente produziu um quadrinho, que quis produzir um material que fosse fácil de ser replicado e ser usado para debate nas escolas. Então, é um PDF que é um A4, em que você imprime frente e verso, e que tem um quadrinho nas duas páginas de dentro, tem essa capa, e atrás você tem uma discussão, uma pequena discussão, mas abre caminho para que ele entre nesses canais que estão aí, né, tanto das entidades estudantis quanto do sindicato, para aprofundar a sua discussão. Mas acaba sendo um material para poder gerar o debate e politizar essa discussão dentro das escolas, né? E é uma maneira, através do humor, de furar esse medo e esse silenciamento que a gente está vivenciando dentro da escola, né? De fazer essas discussões. Então, a gente tem esse material e tem também um sobre essa questão do gerencialismo, um anterior também falando sobre isso, e sobre a meritocracia, o gerencialismo nas escolas, mas para que os professores possam gerar esse material de maneira mais fácil, com uma linguagem acessível, direta, e que eles possam compreender o que está acontecendo, que é, na verdade, a retirada mesmo do nosso trabalho. Assim, é uma equipe, um conjunto de uma equipe de administrativos que entra na escola, estão mostrando aí, né? E que ele começa a conversar dizendo, olha, porque é isso que está acontecendo ali, tá? A prova, a avaliação, o acompanhamento, o conselho de classe, isso acabou para o professor. O professor não faz mais isso. Isso foi retirado para quem vai fazer isso, é o administrativo que está lá dentro do ar-condicionado das secretarias de educação, que vão pegar esse dado e acham que fazer educação é fazer dado. E é pior ainda, Thalita, assim, eu vou até aprofundar aqui, a gente está falando das plataformas, já existem inúmeros estudos que mostram a ineficácia tanto da plataforma, a ineficácia dessas políticas. Os caras estão fazendo política pública sem ser sério, sem não levar em conta você analisar os outros estudos que falam se essas propostas foram aplicadas em outros lugares ou não, e se tem eficácia ou não. Isso é o mínimo, o básico da política pública, né? Então, assim, e o que deixa a gente mais desconfortável, irritado, é que eles se apresentam como aqueles que têm a melhor qualificação para se discutir a política pública. E aí, por isso que esse espaço que vocês dão para a gente aqui é muito importante, porque a gente não tem esse espaço nas grandes mídias para poder comunicar com a comunidade escolares e com a população de que esses caras não são eficientes, de que essas pessoas não são competentes. Porque tem isso também, Thalita, metade, às vezes a gente fica na dúvida
até que parte é projeto, até que parte é incompetência, né? Parece que é uma afinidade eletiva. A incompetência e o projeto se encontram, né, nesse processo, né? E a gente está numa situação tão desgastada que a gente mal consegue ler as coisas, as resoluções que são colocadas nesse susto. Então, o quadrinho serve para ter essa linguagem mais acessível, que o estudante pode ter acesso a essa discussão, porque são discussões que são colocadas de maneiras muito levianas. Como, por exemplo, a gente está falando da contra-aprovação automática, e o governo dizer que a gente está querendo dizer, os governos dizerem que a gente está querendo dizer que a gente está a favor de uma cultura de reprovação. E não é sobre isso que a gente está falando. Né? A gente está falando sobre o direito à educação, e o direito à educação de qualidade. De demonstrar como na prática, né, está acontecendo isso. Então a gente tem feito isso, a gente tem até pedido para que, se vocês quiserem mandar relatos para a gente, para que a gente possa produzir mais histórias concretas, da realidade concreta. Então a gente faz nessa perspectiva, né, do materialismo histórico dialético, pegar as realidades concretas para tirar das suas aparências e chegar até as suas determinações históricas que produzem essa situação material, que nos coloca nessa condição até mesmo da nossa incapacidade de ver sobre essa aparência a realidade que está nos aprisionando, que está nos explorando, que está nos esmagando, né? Em que a gente faz essa perda de identidade ou de não se sentir reconhecido dentro dos espaços escolares. Então, a gente tem procurado fazer. E aí, olha só, outra pergunta que eu queria te fazer, que tem a ver até com o questionamento da Gi Cigana. Ela diz o seguinte, olha só. Já vi muitos especialistas da área dizendo que o nosso sistema de ensino é muito arcaico. Se isso é verdade, qual seria a melhor alternativa, ou pelo menos outra? Aí minha pergunta acho que tem a ver um pouco com isso, porque quando você estava trazendo aqui, falando, né, a partir, inclusive, dessa premissa, que é defender a educação de qualidade, pública de qualidade, e que as alunas, os alunos, enfim, possam, de fato, ter acesso a essa educação, e esse entendimento a partir desse questionamento da Gi Cigana, como é que, por exemplo, você, enquanto um profissional da sociologia, professor da sociologia, entende como um ideal de processo de aprendizado, né? De uma educação que, inclusive, forme aquela pessoa, aquele adolescente, enfim, aquele jovem, que vai ter criticidade, que vai construir subjetividade, que vai, né, a partir da formação em ciências humanas de uma maneira, digamos, ideal, pelo menos, né, partindo de um ideal, como é que você avalia, como deveria ser, dentro daquilo que a gente entende como um projeto de fato, concreto, real, de educação e de formação daquele ser humano? Então, Thalita, esse especialista, foi uma excelente pergunta, né? Esses especialistas não fazem um debate honesto, né? Porque colocam sobre aqueles que fazem a crítica dessas propostas uma defesa pela qual a gente, diversos educadores, não fazem, que é defender essa escola que está aí colocada, né? A anterior a esse processo. Então, a gente tem plena consciência que a escola não era o espaço ainda que a gente gostaria. Um espaço que pode ter várias possibilidades plurais de pedagogias, de entendimento, mas que é necessário dar autonomia aos profissionais e aos territórios para fazerem autonomia e condições para realizar essas autonomias. Porque você vai ter escolas das mais diversas propostas pedagógicas de acordo com a cultura, com os territórios e com as condições daqueles territórios, que vão ser de sucesso. Mas o sucesso aqui não é entendido como sucesso, o sucesso para o educador não é entendido como sucesso de uma fábrica, de um produto feito. Porque escola e conhecimento é um lugar vivo, é um lugar de apropriação, é um lugar, né, que não é de reprodução. Então, quando a gente está fazendo a crítica a essa proposta que se coloca como superar esse modelo anterior, a gente está dizendo que ela não supera o modelo anterior. Ela aprofunda as dificuldades que o modelo anterior estava colocado, os problemas ou os paradigmas que aquela escola estava colocado. Então, não é essa escola que a gente quer.
mas a gente gostaria de estar caminhando para uma outra escola, de verdadeiramente superar esses processos. Então, esse debate, muitas vezes, não é feito de maneira honesta por esses especialistas, né, que colocam nessa relação que não é a relação verdadeira. E aí, o papel da grande mídia de não dar voz a esses profissionais de educação que estão na sala e que sabe, porque quem é educador, que tem que estar na sala de aula, sabe que você precisa de autonomia e que você precisa de valorização, que você precisa de investimento. Então, assim, qual é a escola que funciona, Thalita? Você não vai dizer que a pedagogia é A, B, C, não. É a escola que tem investimento e a escola que respeita a autonomia e as escolhas daquela comunidade. Então, eu tenho a minha escolha de pedagogia, que eu entendo a mais adequada, mas porque não precisa ser necessariamente a de todos os territórios e todas as escolas e ser imposto dessa maneira. Porque não é assim que se faz o processo educativo. O processo educativo é algo muito complexo, não é algo fácil de ser feito. E é preciso entender essa complexidade, porque ensinar não é a explicação, ensinar é um acompanhamento, ele é processual, ele é por etapa, ele depende de vários fatores, você precisa acompanhar e ter condições de acompanhar o estudante precisa apropriar desse conhecimento, você tem inúmeras outras ferramentas. Então, quando fazem propostas dessas de plataformização da educação, de padronizações da educação, de controle administrativo da educação, você está matando qualquer possibilidade de uma escola viva que caminhe, né, para uma educação que seja mais crítica, né, da sociedade, que a gente promova a cidadania e promova o bem comum, né, que as pessoas passem a entender o papel desse coletivo, né? E porque a escola ela tá estritamente relacionada também com a sociedade. Não é necessário só transformar a escola, e a gente sabe que a escola também não transforma sozinha a sociedade. Mas é um ponto muito importante, o local onde todo mundo passa, é o local central da gente fazer essa luta de garantir a democracia da escola em diálogo e de garantir também, numa relação, né, de duas mãos, a democracia dentro da nossa sociedade, que também não é uma democracia ainda que a gente gostaria. E que também, em vez de estar avançando para melhorar, está avançando no sentido... Pelo contrário, pelo sentido o avesso, né, do que deveria ser. Né? Professor, desculpa, pode terminar, por favor. Não, pode falar. Não, é porque, assim, eu tenho a sensação, me parece, a partir, inclusive, dessa questão, né, dessa resolução agora do governador do Rio, mas um pouco das discussões que a gente vem fazendo aqui, com o professor Tiago e com outras pessoas que também são da área de educação e que a gente conversa, que a educação pública ela passa por um processo de desmonte, enfim, a gente já falou, e que é um desmonte barra privatização, mas privatização não nesse sentido mais explícito, mas com essa relação com essas empresas privadas. Então, é quase como que um desmonte e privatização nesses termos, né, nesses moldes, que acontece de dentro para fora. Então, assim, é algo como se fosse sei lá, fazendo uma metáfora aqui para tentar ilustrar, como que um monstro que entrou e ele está comendo por dentro, e ele está justamente, né, indo, inclusive, para o coração das escolas, que é atingir os professores. Ontem, com o professor Tiago, a gente discutia a saúde mental desses educadores, né, dos professores e das professoras, a quantidade gigantesca de professores afastados por conta de questões de saúde mental, que tem a ver com essa estrutura e essa dinâmica em que é uma relação quase que de empresa, uma relação quase que empresarial, que tem que bater meta, que tem que apresentar bons resultados, que tem que, né, ter ali um quadro, né, um quadro pintado com bons índices apresentados, porque inclusive isso gera novos recursos, né, que o gestor, né, o prefeito, o governador pode reivindicar, trazer para si, para a gestão da educação. Então, realmente me parece que a educação pública, e até teve um professor que veio aqui da UFRJ, que ele iniciou um trabalho, um doutorado que ele está fazendo, um trabalho em que ele fala que é um processo de desmonte de décadas, inclusive.
É um projeto de desmonte que vem, assim, de maneira, digamos, muito lento, mas que a escola pública ela caminha para esse lugar mesmo, e quem está fazendo aí um muro de resistência são justamente, né, os profissionais de educação, as professoras e os professores que estão, inclusive, entregando a sua própria saúde para poder defender essa escola pública. Professora, eu não sei se faz algum sentido isso que eu estou falando. Acho que isso não só faz sentido, você foi no ponto, né? Thalita, o que está acontecendo, que é um processo histórico, como o professor falou, né, com algumas inflexões, mas é um processo que a gente estava tentando resistir, mas, né, se aprofundou. Mas existe uma contenção e uma disputa do orçamento da educação pública, né? É o que está acontecendo. E aí há uma distorção, como você falou, parece que estão entrando, né, na educação como se fosse um grande monstro, né? Se dá uma boa tirinha. Você falou já, mas deu uma boa tirinha aqui para o educador. Mas é isso, eles vão entrando e vão distorcendo o serviço público, né? Porque o serviço público deveria, eu vou falar a partir da experiência do desmonte da estrutura para ver se fica mais fácil visualizar. Então, no desenho institucional das estruturas de serviço público, e no caso específico da educação, a gente teria que promover algum tipo, né, no caso da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, existia, só teoricamente, a universidade, né, SEDUC, seria o lugar onde os servidores públicos produziriam ou pegariam esses dados públicos que são gerados, e ele promoveria o aperfeiçoamento do serviço público a partir dos próprios profissionais do serviço público, e ali gerando com algumas parcerias, etc. Isso foi desmontado na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, por exemplo. Não era o ideal, mas isso está acontecendo em várias esferas de serviço público, especificamente na educação. O que torna ainda mais absurdo dessas fundações e dessas empresas é que elas fazem todas essas discussões que a gente questiona com os dados públicos. Então, os caras pegam os dados públicos para produzir coisas para vender para o próprio público, dizendo como se fosse melhor, e que as pesquisas têm demonstrado que não tem eficácia. Então, é simplesmente não fazer política pública com seriedade, de não respeitar, entender o que foi eficaz ou não foi eficaz dos estudos produzidos, e que é perder o dinheiro público, né, num investimento que não está dando certo, e tirar e desinvestir no serviço público de fato. E isso aí vai gerando várias distorções que vão, ao longo do tempo, bem precarizando o trabalho do servidor. Então, em vez de a gente estar montando essa discussão para aperfeiçoar, eles desmontam isso, entregam os dados que são públicos, os dados são nossos, públicos, entregam para as empresas fazerem o trabalho que é do próprio serviço público e vender de volta. Por exemplo, esse acordo com a Fundação Getúlio Vargas aqui no estado do Rio de Janeiro, para fazer uma análise pedagógica, seja no papel do que é do próprio governo deveria ter feito, está sendo contratando uma empresa para fazer o papel do próprio governo, e sem ouvir os educadores, né? Com todo respeito à Fundação Getúlio Vargas, mas completamente equivocado, né, dentro dos processos políticos democráticos que deveriam acontecer. Então, assim, esse desmonte da participação política das pessoas, né, esse desmonte dos espaços institucionais de debate, de formulações de política pública, que isso vai causando diversos desencontros. Eu vou usar um exemplo específico, né? A gente foi para uma audiência, eu fui representante de base do sindicato com o governo, e o representante do governo virou e falou assim: mas também esses governos não fazem também o federal, porque, por exemplo, mandou a gente comprar tantos equipamentos de algo lá de informática, e a gente não tinha, sido a culpa nossa, a gente teve que comprar, e aí a gente falou: olha, esse descompasso acontece porque o governo do estado do Rio de Janeiro não fez a discussão dos planos de meta. Então, é claro que os planos de metas do Estado, do nacional que está lá, não vai bater quando acontecer lá, não vai bater com o que está aqui. Então, assim, é jogar para o alto o próprio desenho institucional nosso, e jogar para o alto a participação política, né? E, na verdade, tentar justificar algo que não tem justificativa. Sim. Porque o governo tem gasto dinheiro. Então, esse dinheiro não tem faltado. Mas ele tem gasto dinheiro
em plataformas, né, digitais, que não têm eficácia, que o estudante não acessa, que não tem internet nas escolas, que o estudante não tem internet, usa um celular só, não tem computador. Eles sabem disso. Então, como é que... Olha a irresponsabilidade de você pegar... o governo não tem carta branca, não é porque ele foi eleito que ele faz o que ele quer. Ele está dentro de uma estrutura democrática que tem relação com as instituições. Ele não é um chefe de uma empresa, patrão, e nem o patrão, de fato, pode fazer o que ele quer, né? Apesar da flexibilização das leis trabalhistas. E aí tem uma coisa que eu estava acompanhando lá no Sociologia Ilustrada, que queria muito te ouvir, que tem a ver com essa... Você faz parte de um coletivo, de um núcleo, que me parece ser uma iniciativa de processo de resistência. Do que eu estou falando? Disso daqui, né? Que vocês, inclusive ontem, ofereceram uma oficina para a LAI, né? A LAI é uma lei de 2011, a Lei de Acesso à Informação. O jornalista usa muito, eu já usei a LAI para produzir matéria, por exemplo. Já tem bastante tempo, mas quando eu trabalhava no Hard News, eu usei 2 vezes a LAI para conseguir informação. E me parece, aí não sei se é isso mesmo, queria muito te ouvir sobre isso que vocês estão oferecendo de produzir essas oficinas para que os educadores, enfim, eles possam fazer uma frente de resistência até para justamente questionar a própria gestão, né? Essas gestões que, como você bem disse, não podem simplesmente fazer o que bem querem. É isso mesmo? Até se você puder falar desse movimento, desse projeto, se vão ter outras oficinas, enfim, o que é exatamente isso? Então, Thalita, isso é algo importantíssimo como no processo de luta política, né? É preciso que a gente saia desse processo de aparência da realidade e a gente consiga dar materialidade para do que a gente está falando, para que a gente possa dar visibilidade, incidir dentro da sociedade, para pautar as discussões que são tão importantes para a educação e que não estão sendo pautados. Então, é um movimento da própria escola pautar as suas lutas e superar a sua condição de precarização, que é muito difícil para um professor da escola básica precarizado, né? Não é o mesmo lugar que um professor universitário, não é o mesmo lugar que um professor de uma escola federal, mas principalmente professores das redes básicas, rede estadual e muitas redes municipais. Então, a gente está tentando promover essa qualificação da categoria para fazer o monitoramento das políticas públicas do governo, para que a gente possa ter mais pessoas para sistematizar essas informações e transformá-la de uma maneira que a sociedade possa visualizar e que os jornalistas possam visualizar o que está acontecendo. Então, o Fernando Cássio é um professor que é o meu orientador também no doutorado da USP de educação e que tem feito um trabalho junto com a REPU, que é a rede de universidade e escola básica, produzindo estudos, Thalita, sobre a eficácia dessas propostas. Então, assim, quando você pega, e todo mundo sabe no chão da sala de aula que os alunos não acessam a plataforma. Todo mundo sabe na sala de aula que a gente está vendo, que quando os alunos acessam, isso não melhora o desempenho. Então, quando vem um grupo de pesquisadores, e aí a parceria da universidade com a escola básica, que é tão importante, e com os sindicatos, e produzem um material que dá visibilidade, isso alavanca a luta política num outro patamar de condições, né? De visualização e também de gerar um debate público dentro das escolas. Porque, assim, as escolas também reproduzem dentro delas muitas coisas que esses governos passam, né? Muitas vezes os profissionais de educação, os estudantes, não têm consciência crítica sobre a sua própria situação. E quando eles debatem e olham um para o outro, por isso que o espaço de debate é sempre retirado, né? Primeiro, Thalita, porque essa extrema-direita, toda vez que tem um debate, eles perdem, por isso que eles não querem fazer debate. Mas toda vez que você retira esses espaços de debate, você retira a oportunidade das pessoas entenderem que aquelas questões não são individuais e que não adianta procurar soluções individuais que você não vai resolver.
você vai se frustrar mais. Então, é necessário soluções coletivas, soluções políticas, né, com as entidades. Então, assim, existe um resquício, infelizmente, da ditadura civil e militar brasileira de militarização da vida social, que é ainda reproduzida hoje de dizer que estudante não é para fazer política, que estudante é só para estudar, que professor é só para ensinar e que professor não é para fazer política. E não tem como desassociar estudar, aprender e ensinar da política. Né? Então, isso parte com o princípio básico da cidadania e da função da democracia. Abrir esses espaços para fazer discussão, as pessoas entenderem e saberem como fazer essa luta política. Então, a nossa proposta, Thalita, é a articulação, né, do fórum com as diversas entidades, com associações, diversas disciplinas, os sindicatos, as instituições. A gente tem tentado fazer aqui no Rio de Janeiro uma grande frente de entidades. Foi muito bonito o que aconteceu nos últimos dias, que as entidades se reuniram na Associação Brasileira de Imprensa e lançaram um manifesto contra essa política. Esse é o caminho da luta política para superar a educação como segmento, né, público, se juntar para fazer esse enfrentamento desses governos, desses ataques tão violentos, porque assim, passam para a gente que não tem como a gente lutar contra isso. Isso é uma mentira, Thalita. Tem como lutar. A gente já teve vitórias importantes, já derrotamos esse governo em algumas vezes, vamos continuar derrotando em vários no nosso processo de resistência. É sempre uma vitória provisória, mas dá para ganhar, dá para você reverter. E você tem que fazer isso com uma política, e essa é a nossa proposta. Uma política com seriedade, com honestidade, com pesquisa, com materialidade dos dados, né? Porque nós somos professores educadores, e transformar isso num material acessível, quase uma ecologia de luta. É o muito encontro, bom. O debate, a politização, a sistematização de dados, a materialização desses dados, a visualização e o acesso dessa informação de maneira fácil para a população. Esse é o caminho que a gente aqui no Rio de Janeiro tem tentado construir com diversos segmentos de educação pública. Então, assim, isso é uma vitória não de uma ou duas pessoas, mas é uma vitória do coletivo. E essa é a saída, essa é outra mentira que contam para a gente, né? Que apenas as soluções individuais é que, né, as ações individuais não. A solução é coletiva. É difícil fazer coletivamente? É muito difícil fazer coletivamente, porque a nossa prática social está imersa nessa relação também, então a gente precisa se transformar também nesse processo, né? Então não é algo fácil, mas que vale a pena esse processo. Muito bom, professor. Olha só, eu vou ler aqui alguns comentários que foram chegando. O Fora dos Padrões fez até uma pergunta aqui, duas, na verdade. Uma, acho que é importante. Lá, quando vocês vieram a primeira vez aqui, acho que de alguma forma até falaram conosco, mas eu acho que é válido sempre destacar o trabalho do Educartoon. E aqui o Fora dos Padrões pergunta: pode falar algo sobre a utilização da arte de domínio público em HQs, inclusive para educação, sobre história? Que aqui acho que tem tudo a ver com o trabalho do Educartoon, né? Sim, sobre a utilização da arte, deixa eu ver se eu entendi, vou responder das duas formas que eu entendi. Uma, se usa os conhecimentos ali de domínio público, né, para produzir esses elementos, que é tão importante. Outra, se eu entendi correto, pode ser essa opção, de transformar essa em domínio público. Né? Então, assim, o Educartoon ele não produz nada que gere o lucro dentro desse processo, porque não é a nossa proposta. Né? A gente realmente faz um trabalho coletivo de múltiplas pessoas. Sou eu e o Diego que somos os porta-vozes, mas existe um grupo muito grande por trás e um suporte grande do sindicato também e de outras entidades que nos apoiam para produzir algo de domínio para todo mundo público. É coletivização desse conhecimento para tornar mais acessível essa discussão, como um processo de politização da sociedade a partir do humor, que a gente entende que o humor é uma ferramenta na nossa sociedade muito importante para politizar, porque assim, muitas vezes a gente fala assim, não basta chegar a informação, sabe, Thalita? Não basta a gente escutar, porque a informação vai chegar lá e muitas vezes não vai ser apropriada,
e escutar, muitas vezes a gente vai escutar coisas absurdas também da categoria, né? Porque está lá envolvido. O que é preciso fazer quando a gente fala de escuta é politizar e gerar o debate. Então, o desenho é para gerar o debate, muitas vezes, né, com algumas polêmicas, para que essa discussão emerja e entre na pauta da discussão e as pessoas falem, porque quando acontece esses absurdos, a gente vai deixando de lado. Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer, e o EduCartoon tem se comprometido a tentar colaborar nesse processo, é que essa pauta seja discutida e não seja ignorada, não seja deixada de lado como não fosse possível debater. Porque a gente olha e fala assim, tá, mais uma resolução, isso não vai dar certo. Não, é só algo grave. Tem gravidade isso. É grave. A gente tem que colocar no lugar correto que ela é. Ela tem que ser uma pauta nossa. A gente precisa discutir, tem que pautar, ela tem que estar na ordem do dia. E a gente faz isso com os desenhos, para gerar a discussão. Porque, por exemplo, um ponto que eu acabei não falando, mas da bonificação para poder aprovar. Muitas pessoas não podem ter entendido quanto que isso é violento. Primeiro que o governo não vai pagar, né? Ele faz a bonificação, coloca uma necessidade de aprovar, uma necessidade financeira e não pedagógica. Ele promete um recurso que ele não garante que vai dar. Ele não cumpriu vários outros acordos com a categoria, né? Como que a gente faz para esse professor que está lá dentro da escola entenda o que está acontecendo com ele, né? E faça ele parar de algo tão espontâneo e automático, que eu falo porque isso acontece comigo também. A gente entra no automático, né? Vai sobrevivendo, entrando no automático. Como fazer as pessoas pararem? Fala, gente, agora é hora de parar. Porque o governo não deixa a gente parar. Ele vai jogando as coisas, né? Vai colocando. Então, assim, é muito importante... Vai impondo demandas, né, João Paulo? Justamente para que o professor não se articule politicamente e olhe para a própria realidade. Porque ser professor no Brasil enfim, é um processo constante de politização para aqueles que compreendem, né, realmente o papel da educação em si. Então, tem esse processo também, né? E aí, uma última pergunta que eu queria te fazer, que tem a ver com essa nossa última fala, sobre o seu processo de readmissão, né? O professor João Paulo já esteve aqui, já conversou conosco a respeito de uma demissão que foi feita da maneira mais injusta possível e que eu queria muito saber como é que está o seu processo para voltar à sala de aula, né, professor? Porque você, justamente por conta da sua atuação, virou alvo, né, de perseguição. Sim. Então, Thalita, assim, acabou que o meu caso ganhou muita evidência e achei muito importante, foi muito importante as entidades, né, o papel também das mídias, como aqui o Farol Brasil, de dar repercussão, e a gente conseguiu um primeiro recuo do governo, que se comprometeu a receber o recurso e não me demitir, e analisar esse recurso fora dos locais onde eu estava sendo perseguido, né? Porque, assim, aconteceu coisas tão absurdas. Então, vou contar só uma. Quando a gente botou o primeiro recurso lá dentro, por que o governo falou, vamos tirar dali para ficar mais justo? Porque a própria pessoa que a gente estava recorrendo de uma manifestação, ele se descompatibilizou do cargo em diário oficial, voltou para o seu cargo de origem, recebeu o recurso dele mesmo, devolveu para ele mesmo, se saiu do cargo de novo e voltou. Olha que absurdo, né? Assim, aí o governo se disse, tudo bem, a gente se compromete a levar para a Casa Civil, vamos fazer a análise desse processo, tentar fazer com uma outra equipe, né, como se fosse, né, independente, isenta, que não é essa que você denunciou, os relatórios, etc. E se comprometeu a não me demitir. E eu simplesmente, Thalita, cheguei na escola, voltei a dar aula, aguardando o recurso, foi feito o recurso, foi para a Casa Civil, saiu da corregedoria quando estava com os policiais militares que a gente tinha denunciado no relatório. E aí eu cheguei e simplesmente tinha uma professora no meu lugar, um baita constrangimento com os alunos, com a professora, que é uma colega, que também precisa ser acolhida nesse momento, e comigo. E aí o absurdo maior é que eu fui conversar com a minha chefia imediata, que é a direção da escola, e ela disse, não tem nenhum documento da sua retirada do sistema. Então, assim, não havia qualquer documentação, que todo ato público tem que produzir uma documentação. Então, não me entregaram essa documentação.
Então, a gente fez um ofício, solicitou a regional, que é a chefia imediata da escola. Aí, absurdamente, a regional responde, não sei sobre isso. Deveria passar por nós, porque somos nós que fazemos isso, mas não passou por nós. Quem tirou não fomos nós, e nós não temos documento sobre a sua retirada do sistema. Eu fui retirado do sistema. Aí a gente tentou entrar em contato com a Secretaria de Educação, fomos atendidos pelo gabinete da secretária, e nesse gabinete da secretária, o governo alegou que foi algo automático, né? Que foi uma matrícula só, uma matrícula eu continuo dando aula, e outra matrícula foi retirada do sistema, e sem o meu recurso ter sido julgado, né? E já passaram 90 dias e até agora não julgaram, né? Que é uma coisa também, tem um prazo para isso, então não julgam. E aí o governo simplesmente disse assim, olha, deve ter acontecido algum erro, e foi automático a sua retirada do sistema, né? Porque a Casa Civil abriu um outro processo e jogou o seu recurso, e o seu processo ficou aqui, e como é meio que automático, jogou, alguém tirou do sistema. Essa foi a justificativa do governo, Thalita. E até agora eu estou sem retornar a minhas turmas, né? Então eu fico entristecido que meus alunos estão lá, a gente tem uma relação de afeto, e eu não consigo, e é uma violência institucional, mais uma violência institucional. E para piorar, essa matrícula que eles me retiraram do sistema e que não tem qualquer documentação, você imagina, você tira um servidor e não recebe ele para dizer quais são os seus direitos, o que ele tem que receber, como que ficou sua ficha, fazer a documentação para sua retirada. Até agora, 90 dias, nada. Qualquer documentação é um negócio extremamente muito absurdo. Mas, para piorar, eles ainda pegaram o salário que tinha sido descontado dessa retirada e eles tiraram ilegalmente a metade do 13º que eu tinha direito, que já tinha recebido. Então, eles, mesmo que se tivesse sido demitido, eles teriam que tirar a outra metade. Eles foram e retiraram para eu ficar sem salário mesmo, nenhum, para me tirar totalmente salário. Mas como com esse processo, eu acho que eles também não esperavam isso, Thalita. Esse processo eu entreguei para os parlamentares, eu dei acesso a esse processo às entidades, dei toda para que eles pudessem também me dar uma consultoria jurídica, os advogados que eles tiveram, e eles reconheceram a perseguição absurda que o governador, né, o governo, o secretário de Estado estavam cometendo comigo. Então, assim, o sindicato tem me resguardado em relação ao salário dessa matrícula, né? Então, estou cedendo esse tempo para o sindicato para fazer essa luta, para ajudar os outros colegas, e tem sido uma estratégia aí do jurídico, do sindicato, de eu resistir nessa situação para que o governo não burocratize, né? Estender o governo ao máximo esse desgaste político, para que a gente possa também conversar com outros professores que foram demitidos em situações surreais. Thalita, tem professor que ficou 6 meses demitido e a gente conseguiu só voltar agora. Ele sofreu o processo de racismo, denunciou um racismo institucional, e a SEDUC inverteu o processo, demitiu, ele ficou 6 meses sem salário. Então, assim, só que o caso dele não teve repercussão. Como eu estava ocupando espaço de monitoramento do governo em relação com outras entidades, eu consegui ter uma visibilidade, né, e que permite eu fazer essa luta, né, dentro desse processo. Mas isso demonstra também, Thalita, e esse é um recado que é muito difícil resistir, eu estou sofrendo muito com isso, mas é um recado de que é preciso fazer essa resistência, esse enfrentamento. Porque se eu silenciar, se eu deixar de fazer o meu trabalho, que é o meu papel dentro do Fórum Estadual de Educação, dentro dos outros espaços de monitoramento que eu ocupo, primeiro que esse governo... Eles ganharam. Se você silenciar, eles ganharam. Que é exatamente isso que eles querem. Silenciar a sua voz. Eles queriam que eu adoecesse, porque, assim, Thalita, a gente teve outros casos, a gente já mapeou isso. Todos eles são professores de militância que vieram de escolas do processo de ocupação escolares. Então, foram todas escolas que tiveram eleições democráticas, foram ocupadas. Então, tem um marcador político muito forte nessas perseguições. E esses outros professores que acabaram não ganhando visibilidade, teve professor que teve derrame e faleceu, teve professor que adoeceu, teve professores que abandonaram, teve professores que é esse processo. Então, assim, se as pessoas se calarem, eles não deixam de fazer tudo isso que está fazendo comigo.
Isso que as pessoas têm que entender. Infelizmente, a gente vai passar por isso. O que a gente precisa é de uma rede de proteção, a garantia que a gente continue fazendo o que a gente faz, para que perca força no governo esses instrumentos de perseguição política, né? Então, é necessário fazer esse enfrentamento. Mas eu tenho feito esse enfrentamento com uma rede de apoio, isso que eu queria deixar claro, porque tem outros colegas que não puderam fazer isso porque não tinham essa condição com essa rede de apoio de diversas entidades. Então, estou reforçando a importância dessas entidades fazerem esse acompanhamento e estarem nesse processo. E com isso, a gente espera que a Secretaria de Educação resolva essas questões politicamente e não burocratizem para a justiça. E aí a gente tem um limite dentro desse processo. Se a gente entender que estourou esse limite, a gente vai para a justiça, e aí os advogados têm total certeza que eu vou reverter essa situação, e que vai levar tempo, porque a justiça é demorada, né? Vou levar um tempo com isso, eles vão conseguir, né, com isso, levar um tempo. Então, a gente tem feito essa estratégia, né, do sindicato, garantir e eu segurar essa situação para fazer esse enfrentamento com o governo e que esse instrumento se enfraqueça, que ele entenda que fazer isso não vai calar os professores, fazer isso não vai retirar da cena, e que vai desgastá-los, e que a gente ainda acredita que vão conseguir reverter essa situação e que eu volte para a sala de aula, que é o lugar que, apesar de todas as... É o lugar legítimo. Que é legítimo, né? Que eu estou lá com os estudantes. Isso. Muito bom. Valeu, professor. Olha, mais uma vez te agradeço por vir aqui, trocar uma ideia conosco, conversar, trazer um pouco, né, desse cenário, especificamente falando de Rio de Janeiro, mas também a gente sabe que tem a ver, a partir dessa resolução, de outras regiões também. E parabéns pelo trabalho do Educartoon, pelo Sociologia Ilustrada. Dizer para vocês aqui, para quem está aqui, viu, gente, sigam a página, tá aqui, olha só, além do Educartoon, tem o Sociologia Ilustrada, que é o perfil do professor João Paulo. Tem do professor Martins também. E do professor Martins, e tem também aqui a lojinha para ajudar a financiar o projeto, viu, gente? Então, legal, fica aí. Obrigado, fez ainda uma propaganda, obrigado. E é isso, Thalita. Assim, primeiro, assim, eu gostaria de agradecer imensamente, de novo, assim, dizer a importância do papel e dizer para os educadores, professores, estudantes, como é necessário também fortalecer esses espaços, usar esses espaços com os nossos estudantes, com os nossos alunos, e disparar esse canal que cumpre um papel importante de fazer esse tema chegar, porque infelizmente a gente é silenciado, mas ele está existindo esse debate, está existindo luta, está existindo resistência. A gente foi para frente da Secretaria de Educação, fizemos uma aula pública, e para que vocês possam se juntar e acreditar que é possível sim derrotar esse projeto. Valeu, professor. Obrigada mais uma vez. E assim que tiver novidades, por favor, nos informe para a gente poder... Vou de primeira mão, eu informo para vocês. Agradeço sim, imensamente e parabenizo o trabalho de vocês. Hoje foi um prazer, que estava também o José Manuel, pude escutá-lo aqui também. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, professor. Tchau, tchau.